Papo Eleitoral, Candidaturas Legislativas. Esse projeto contou com o interesse de 12 candidaturas e aqui ao meu lado, Edna Castro. Edna Castro, Edna, uma satisfação recebê-la aqui, a única mandatária que topou bater um papo comigo aqui. Seja muito bem-vinda, Edna. Boa tarde, Moritz. Boa tarde. É um prazer estar aqui. Prazer é todo meu, Prazer Edna. mesmo. Prazer é todo meu. É uma oportunidade também de falar ao vivo aí com o Moritz. É ao vivo mais ou menos que a gente está gravando. É uma simulação de ao vivo, mas para mim é uma oportunidade ainda maior, porque tem algumas pessoas que rotulam o Rodrigo Moritz como um inimigo da Câmara. E eu quero provar aqui, trazendo uma vereadora, mostrando que esse aqui é um espaço acolhedor também para os mandatários. Tem água. Mas para aqueles que se comportam bem. A gente dá água, tem um pouco de ração também, tá tudo tranquilo. Mas assim, Edna, vamos tentar manter um padrão, porque a gente já entrevistou algumas pessoas. Certo. E eu optei por manter as mesmas perguntas, só que como você tem mandato, vai ter ali uma diferençazinha que a gente vai traduzir também para que o nosso guaratubano e guaratubana que estão nos assistindo entendam. Mas antes, até para manter o padrão, se apresenta para a câmera, por gentileza. Para quem não conhece, a vereadora Edna Castro. Boa tarde a todos. Sou Edna Castro. Estou na vereança de 2000 a 2024. E agora... Desculpe, caminha. mas se for de 2000 a 2024, você está 24 anos de mandato, minha querida. 2020 a 2020 a 2024. Obrigada pela correção, Não tem Moritz. problema. E agora candidata à reeleição. Sou comerciante, né? Venho do ramo imobiliário. Modesta, porque é corretora de imóvel, estava recebendo prêmio esses dias, mas tudo Isso. bem. Mas sou corretora de imóvel, casada, mãe de 5 filhos e agora uma neta também. Então estamos aí, como a população tem pedido que pessoas novas entram na política, daí entrei. Você sabe que o papo eleitoral aconteceu em 2020 também, tive a oportunidade de falar com algumas pessoas e na época eu defendi uma bandeira anti-reeleição. Era aquela ideia ali de ter uma rotatividade. Mas você e um colega seu da Câmara, que eu não vou citar não porque não quis falar comigo aqui, fez com que eu mudasse de ideia e passasse a entender que algumas pessoas merecem sim continuar ter a reeleição e por isso que eu fico muito feliz com a sua presença. Mas eu quero propor para a gente parar com a rasgação de seda e começar o roteiro aqui. O Moritz me lembra de uma situação, né? Tudo que sai da Câmara fala dos vereadores, né, Moritz? E até o dia que nós tivemos uma oportunidade de falar assim, não dá para colocar uma vírgula, menos Edna Castro e Ricardo Borba. Isso aí, pessoal, era a época de rádio alternativa. Isso aqui já virou um programa de fofoca, mas é porque não, a ideia... É fato. Não, isso é fato, porque o que eu expliquei para a Edna quando ela me cobrou isso? Não interessa se 2 votam contrários, Sim, e aí são as manchetes de jornal. Câmara de Guaratuba aprova salário inconstitucional. Isso aí é a Câmara de Guaratuba, né, que não faz essa distinção. Mas por uma questão de justiça, né, pessoal, até para separar o joio do trigo, como em tudo tem que ser feito, se votaram contra e tem o mérito de terem votado contra, achei por justo ser essa distinção. No entanto, me deu muito trabalho, porque volta e meia, votação, exceção de Edna Castro, né, e o parceiro lá, que eu não menciono o nome, porque eu tô triste, magoado. Mas ficou bem legal, assim, ficou legal porque você entendeu também, né? Porque se não passa para quem está entrando, para quem está querendo fazer um trabalho com outro resultado e não consegue porque é um colegiado. Exato. Mas você tem que dizer assim, tem gente que está mostrando a situação de outra forma. Ainda que a exceção seja a minoria, é importante mostrar que dá para fazer diferente. Sim. Foi esse raciocínio que me fez absorver e me dar mais trabalho ali, mas assim, é a justiça disso também, né? E todas as pessoas passavam por isso como um homem radical, mas quando eu comentei isso com ele, ele já pegou a ideia e dali ele começou a colocar nas postagens dele. Não, porque eu sou radicalmente a favor do certo pelo certo, isso. Pessoal. Então, assim, quando a gente vê coerência naquilo que está sendo pedido, a gente, né, pondera isso. E chega a uma conclusão que sim, há mérito em quem vota contrário, ainda que esses votos contrários sejam esmagados por uma grande maioria aí.
É aquelas, a democracia. Exato. A minoria discute, né? Mas faz um barulho que, olha, é um barulho interessante. Só que, pessoal, eu tenho que cortar aqui, porque político é complicado. A gente tem um roteiro a seguir e já quer falar, né? Aqui não tem tribuna, vereadora. Contenha-se. Não, você já é muito maltratado pela mesa diretora. Aqui você vai ter um carinho e acolhimento. Mas vamos começar, vamos fazer ali esse roteirinho que vamos ter que adaptar. Então, pessoal, vocês vão entender aqui. Porque a pergunta original é: a classe política está cada vez mais desacreditada e a população parece cada vez mais exigente. Qual é a sua motivação para ingressar nesse cenário político tão complicado? Então, enquanto mandatária, qual é a sua motivação para continuar aí esse trabalho na vereança aqui de Guaratuba? Estar na vereança me deu oportunidade. Quando eu não tinha cargo, eu sempre acompanhei outros vereadores. Eu acompanhei Arthur Santos, Maurício Lenz, o vereador Donizete também, que veio ano anterior, né? E sempre acompanhando os debates, as discussões, sempre com aquela situação. Se eu estivesse lá, como eu faria? De que forma eu votaria, né? Então foi de 2020 para cá, nós passamos muita situação crítica, né? Pandemia. Exato. A gente só via pandemia nos livros de história, né? Então foi muito difícil, assim, entrar, ser eleita e assim no dia que 1º de janeiro o chefe do executivo olhar e falar: é vereadora de oposição. Já ter esse voto. Já taxou. Mas aí, Edna, você acha que esse julgamento não foi também em razão já da sua militância ali? Porque você se candidatou em 2016 também, sim, né? Também, teve uma boa votação ali. Né? E o Arthur e o Maurício, eles foram eleitos lá em 2012. Então, o teu acompanhamento da política para esse lado já mais questionador, porque a oposição parece algo também muito contra as coisas, quando na verdade é uma reflexão, talvez, né? Eu acho que é uma pergunta futura sua. Por isso que eu já te falei que o roteiro aqui é só para enfeite, mas então, a motivação Perdão, é a questão ali desse rótulo que o chefe do executivo deu ali. É também por esse histórico, né? Dessa proximidade com esse grupo. Ter sido eleita por um grupo contrário, né? Foi assim, eu entendi, mas assim, eu sempre eleita, eu sempre estou pensando na população. Isso. Entende? Isso. Se vira um projeto que é favorável à população, nunca votei contrário por ser um ato político. Entende? Eu procurei no meu mandato ser técnico. Isso, aí que tá, como a entrevistada chamou a atenção do entrevistador. Eu passo o roteiro para todos os entrevistados aqui e, de fato, a gente vai entrar nesses detalhes mais para frente. Mas é muito interessante a postura que você adotou, de fato, ali, buscando priorizar o interesse da população, né? Desde o início, inclusive participando dos eventos, né, de inauguração do Executivo. Isso, já que a vereadora tomou a liberdade de contar um futrico nosso aqui, eu vou contar outro. Eu chamei a atenção: poxa, Edna, mas como que você está se fazendo presente nas inaugurações, nos eventos da prefeitura, se você faz parte da oposição? E aí, respeitosamente, mas com muito carinho, a vereadora Edna olha para mim: Moritz, eu represento a população. Eu fui eleito pela população. Não tem nada que seja do executivo que os meus eleitores também não tenham o direito de presenciar ali, eu enquanto representante. E sem contar também aquela situação, né, Moritz? O dinheiro é do povo. Exato. Né? Não é do gestor. Exato. Né? Exato. Então, eu fui bastante cobrada disso, mas eu estava assim, porque eu estava ali como representante. A gente, para não atropelar mais, né, vamos passar para a segunda, porque quando a gente falar daquela distinção de base e oposição, eu acho que a gente voltar nesse sentido ali vai ser maravilhoso. Então, a motivação de ir à reeleição é assim, ó. Nesses 3 anos e 9 meses que nós estamos agora, foi legal e a gente teve muita vitória. Entende? Chamar a população para ver o que está acontecendo na Câmara, o que está sendo votado. Assim, claro,
você perde as batalhas. Exato. Mas a guerra continua, né? Eu não sei, assim, até esse termo bélico demais, porque eu acho que o que você fala da vitória e que me agrada muito aos ouvidos é que, ainda que 11 contra 2 seja o placar, Sim. é a ponderação, é aquele ponto de reflexão. Sim. Primeiro, que marca uma posição, porque você e Ricardo Borba, vou falar o nome, porque eu tenho um bom sentimento por esse menino que não quis vir conversar comigo, mas é a postura dele. Sim. Vocês dois votaram contra o aumento de salário. Depois, inconstitucional, porque depois esse aumento foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça. Sim. E aí, quem acaba tendo razão? Quem pode bater no peito e falar, olha, eu, além de defender os interesses da população, fiz isso com base na lei, fiz Sim. isso sem querer privilegiar ninguém. Sim. E isso é o mérito da Edna, é o mérito do Ricardo, e ainda que tenha sido pela derrota, né, Edna? Sim. Né? Eu fui muito questionada dentro da Câmara, você vai ficar sozinha, como vereadora que debate, que vai contra, que discute, né? Muitas vezes até chamada como a vereadora do não, né? Isso, a gente vai falar disso também. Nossa. Mas eu não me preocupei com isso, certo? Porque eu fui eleita para realmente representar, não mais só os que votaram em mim, mas uma população, no sentido de dizer assim, há uma outra forma de ser feito. Há uma outra forma, tem uma forma diferente e melhor para fazer a mesma coisa. Não, e assim, Edna, eu particularmente acompanhei um pouco o mandato de vocês, até pela Sim. questão da rádio lá, acompanhar as sessões, e tive a curiosidade de buscar em 2021 as atuações. Eu vi uma diferença muito grande da tua postura, aquele amadurecimento parlamentar, Sim. né? Você começa muito... eu não digo nem insegura, mas desabituada. Exato. O território. É um território novo. Novo, diferente. Totalmente. Você está às vezes lá... hostil. Né? Às vezes... É muito bonzinho. Muito bom, né? E realmente esse choque de realidade. De realidade. Entende? Nossa, eu falei, não vou dar conta. Mas daí fui estudar e daí agora eu estou propondo ser a reeleição. A reeleição. Não, e com essa experiência, eu acho que por essa evolução, né, da atuação ali, dessa segurança, que só também o tempo dá, né, Edna? Só o tempo consegue fazer. É só você estar no dia a dia fazendo para você aprender. Não tem jeito. Tá, mas vamos passar para 2, porque senão a gente já vai estourar o tempo aqui só na motivação. Tá, vamos lá. O gasto com diárias é considerado investimento em capacitação para uns e complementação de renda para outros. Qual é a sua opinião sobre o assunto e como pretende fazer uso das diárias? Aqui entra, por óbvio, a adaptação, né, pessoal? Já estamos falando com uma vereadora que teve aí 3 anos e 9 meses, Sim. Adorei a precisão, e que gastou diária. Sim. Só que ao mesmo tempo, como você mesma falou, de fazendo aí a capacitação, né, Edna? Legislar é buscar fazer leis com qualidade. Exato. E você não nasce sabendo fazer isso. Né? Então, assim, eu tive uma sorte muito grande. Meu sobrinho é formado em Direito e ele me indicou uma professora, a professora Mônica Lopes. Até ela tem um jargão muito engraçado. E muito realista do dia a dia de um vereador, que verear não é romance, verear é lutar. No meu caso veio certo, né? O nome dela é professora Mônica Lopes. Eu tive sorte em começar a estudar com ela online, então deu bastante bagagem. Muito mesmo, conhecimento. Né? Porque essa evolução que a prática garante, tudo bem ali, aquela vivência de plenário, vivência de câmara, mas esse conhecimento teórico também, ele faz muita diferença. Muita diferença. E com isso tem as diárias, né? Eu entendi, você me corrija se eu estiver errado, mas quando a população ficou contra o gasto de diárias, a população, na verdade, quis dizer assim, pelo valor investido, do dinheiro do povo, o que está sendo devolvido, o resultado não tem visto. Foi isso que eu entendi. E
Eu tive gasto, sim, se eu não me engano, em torno de uns 10 mil. Nesses 3 anos, sim, isso. foi o levantamento. Daí, a minha assessoria sabe que eu investi 3 ou 4 vezes mais do que isso, porque meus cursos são online. E daí não é ressarcido pela Câmara de Vereadores. Daí eu fiz com recurso próprio. Você sabe que você não... Mas não tinha condições de legislar sem buscar esses conhecimentos. Sem buscar esses conhecimentos. Mas eu acho que é importante, porque você já vai para um terreno que você não é a primeira pessoa que eu estou entrevistando nessa série de papo eleitoral, e com muitos desses candidatos e candidatas que passaram por aqui, eu trouxe justamente a ponderação que fiz, que foi o ranking, né, pessoal? Então, de 2021 até 2023, um levantamento dos gastos dos vereadores, dos 3 vereadores que estão lá. Temos no topo da lista, e aí não citando nome por uma questão de elegância, sim, no topo da lista, um vereador que gastou 85 mil. Tivemos uma vereadora que não gastou nada, e tivemos Edna Castro, pessoal, que foi a que menos gastou, que gastou 10 mil reais. Aí o que eu trazia de questionamento pro pessoal, poxa, explica para mim por que essa vereadora gastou 10 mil, por que esse vereador gastou 85 mil, ou seja, por que há uma diferença de 75 mil de um para outro, sendo que, aí na minha modesta opinião, quem gastou menos parece que produz muito mais. Porque gastar 85 mil para falar os dias do ano, para ser aquela coisa supérflua, e aí vários fazem isso, então é uma coisa tranquila, mas parece que não é, indiquina a população de certa forma. Isso. E assim, tem que deixar claro que o investimento em diárias é para a população receber melhor serviço. Né? Então, assim, e é legal. Sim. Está na lei. Então, assim, eu procurei dar resultado. Né? E quando sou questionada, principalmente agora em campanha, eu sempre digo a verdade. Sim, o dinheiro está ali disponível e foi usado para capacitação mesmo, né? E poderia, assim, dizer, não vou fazer. Não existe isso. É legal. O que eu entendi que a população está querendo que realmente esse investimento traga resultados. Eu vou falar enquanto população, na minha percepção, então, porque sim, afinal eu sou um cidadão antes de qualquer coisa. A ideia, Edna, que eu não consigo entender e perdoar quem usa de forma abusiva, é para que ir para Florianópolis, para que ir para Foz do Iguaçu, para que ir para Brasília, porque, poxa, você agora em campanha teve no gabinete de um senador, só que você não foi para Brasília, ele tem um escritório em Curitiba. Sim. Essa é uma prática, e aí vamos avisar para os teus colegas de Câmara, pessoal, todo deputado federal, todo deputado estadual, se bobear, vai ter ali, né, o senador, representante federal, ele vai ter um escritório na capital do estado. Sim. E a gente está a menos de 200 quilômetros da capital do estado, a 100 quilômetros da capital do estado. Edna, não é desarrazoado? Aí que entra esse questionamento, porque eu respeito, vários falaram aqui, que olha, eu posso gastar diária, mas se eu gastar 100 mil de diária, eu vou trazer 3 milhões de recurso para a cidade. Beleza, isso é válido porque a gente vai ter o retorno, né? Sim. Mas a ideia é o para quê? Num contexto desse, com tanta coisa online, com tanta coisa aí, né, acessível nos escritórios da capital paranaense e até a capital nacional, Brasília, por exemplo. É uma reflexão a ser feita. E assim, eu entendo que está disponível e tem que fazer um bom uso, entende? É igual os carros do executivo, né? Então essas coisas a gente tem que ter muito zelo. E eu entendi também que a população, quando veio corrigir isso, cobrar, ela disse, não está certo. Tem que fazer as coisas com mais zelo. Pleno pandemia, né? Isso. Tanto dinheiro que precisa ser investido em saúde. Eu entendi dessa forma. Exato. Então isso é um aprendizado também, né? Mas todo e qualquer dinheiro que é do povo tem que tomar cuidado. Tem que tomar cuidado, mas aí que tá, eu acho que é um desrespeito que acaba ficando institucional, porque lembra daquela problemática, a Câmara gastou tanto em diário, estão gastando mais de R$500 mil por ano só com pagamento de diária. Então, nesse sentido, assim, você fazer um diferencial de Edna Castro que gastou 10 mil em 3 anos,
quando você não pagaria 1/3 do que o vereador está gastando num ano. Então é algo que é bastante preocupante, sabe? Porque você acaba, enquanto população, não tendo um raciocínio crítico e racional de, olha, mas estão trazendo um retorno. Não, parece que é um oportunismo mesmo. E imoral, né? Porque entra aquela coisa do estar na legalidade e ao mesmo tempo contrário à moralidade, né? Mas tá, de diária tá bom, né? Senão eu vou começar a chorar aqui, isso aqui vai virar uma novela mexicana, pessoal. Vamos pra frente porque tem coisa boa sobre imposto também, tá? Tem, ótima. Mas você tá com a consciência tranquila, menina. Eu acho que por isso que pouca gente ali, dos 13 que estão lá, 2 eu acho que estariam confortáveis aqui, que é você e mais um. Agora tem 11 lá que realmente, diante dessa pergunta, por exemplo, considerando que a arrecadação tributária sustenta o poder público, como pretende votar nas matérias envolvendo aumentos de impostos ou criação de taxas? Como votou, aliás, nesse tipo de situação, né? No final de 2023, nós tivemos, assim, a entrada de um projeto num dia, numa segunda-feira, na outra segunda-feira já veio o parecer com pedido de urgência. E o projeto era o aumento de uma taxa. Isso. É um imposto a mais, né, para o setor produtivo. É. E ali começou uma discussão, que a discussão saiu da Câmara, né, que daí foi para a população, e essa população tomou as dores. Ela lutou, né? Mas aí que entra, porque eu sei que você está falando que isso já foi citado também, é daquela taxa para a mobilidade urbana, isso, lá para a questão do transporte gratuito. O que é muito legal. Não, é que é muito legal, só que de graça não ia ter nada, não, porque está tudo na conta. Orçamento, né? Se tivesse dentro do orçamento, agora criar um imposto a mais para cobrir isso. Ia ser a criação de uma taxa que iria direto para o empregador. Então ia vincular ali quem está ainda gerando emprego e renda para a cidade. Exatamente. Imagina, né, a lei, o projeto de lei era aumentar um custo para o empresário, para quem gera emprego, R$ 89,00 cada pessoa trabalhada. E esse valor era cobrado todo dia 20, né, pelo município. Imagina isso. Quem tem 100 funcionários por mês? Quem tem 2, 3, né? Porque isso são todos, né? E a pessoa ia deixar de contratar, gerar mais desempregos, porque aumentaria a taxa tributária. Exato. Teria mais esse encargo aí, trabalhista. E a criação de mais um imposto. Eu vi que em Matinhos, e acho, salvo engano, em Paranaguá, eles adotaram o transporte gratuito, só que aproveitando publicidade dentro do transporte público. Sim. Então, assim, eles conseguiram ali uma forma de compensar, né, essa gratuidade. Não ali. Só um grupo pagar. Exato. Compensar no sentido assim, aproveitar de forma publicitária. Vamos dizer, o empresário quer anunciar no transporte coletivo é um valor de tal. E isso acabou atraindo, né? Prova está que está implementado lá. E a discussão, Maurício, foi assim, ó. No nosso orçamento municipal, tem valores assim, ó. Por que o gabinete do prefeito tem tantos milhões, 5 milhões? O que o gabinete de um prefeito executa na cidade? Não. Ele tem quantas máquinas para arrumar as ruas? Ele tem quanto raio-x no gabinete? Você está entendendo? Então, assim, pegar o orçamento do município, né? É um projeto de lei legal esse aí, e vem incentivar bastante o comércio local. O ônibus com taxa... Com anúncios e... Sim, e gratuito. E gratuito, claro. Você traz muita gente para o centro da cidade, que é onde está todo o nosso comércio, né? E até aquela coisa de garantir o ir e vir, né? Uma coisa muito... O direito ao lazer, mas o cara que quer pegar uma praia. Isso não é taxando o setor produtivo da cidade com mais um imposto. Isso aí seria penalizar o empresariado. E aí foi nesse sentido, talvez, que o próprio empresário se sentiu, né, sendo lesado, se mobilizou e foi lá, né? Foi bem explicado. E tanto é que teve a primeira votação. Teve, eu lembro. E passou de 11-2. 11-3. 11-3? 11-3. Teve um ex-líder de governo que, surpreendentemente, ele entendeu que a coisa não era tão boa assim. 11-3. E tudo com pedido de urgência. Não pode mudar nada, você não pode propor nada. Exato. Não pode modificar nada. Do jeito que veio, vai, né?
E daí, durante a semana, a gente trabalhou bastante o setor produtivo da cidade e eles pressionaram os vereadores da base. Né? Tanto é que na segunda-feira, na sexta-feira, que foi sessão extraordinária, foi extraordinária. O chefe do executivo teve que ir na Câmara defender, porque nenhum vereador quis defender. E lembro a situação que o prefeito Roberto ele vai, né? Câmara cheia. E a Câmara cheia, nossa, porque o pessoal que se candidatou e veio aqui comentou que realmente estavam lá. E o que o prefeito fez, eu acho que foi válido do ponto de vista dele ali, do interesse, né? De que seria necessário aprovar daquela forma, mas que poderiam ter ajustes. E mais do que isso, ele faz um apelo à base. Que, o discurso dele não era nem tanto técnico, mas era um discurso chamando a confiança. Aqueles que votaram favoravelmente na primeira votação, que continuassem, né? Que confiem nele, porque disseram que ele não ia fazer tantas coisas, ele acabou fazendo. Aquele discurso que ficou mais político do que explicativo. Sim. Mas que ao mesmo tempo não deu certo. A pressão dos empresários, somado àquele trabalho que vocês já haviam feito, né? No primeira votação ali, já alertando, que é uma coisa que você deve ter cansado de fazer, alertar, e a galera mesmo assim ir, né, pro erro. E não deu certo, né? Porque eu ainda brinquei com um dos entrevistados que, ao meu ver, foi a maior derrota legislativa do prefeito Roberto Justus, foi essa questão da rejeição à criação dessa taxa, né? E foi bem trabalhado, né? E da forma que veio o projeto de lei, a gente ia poder derrubá-lo no judiciário. Entendeu? Mas é dois trabalhos. Sim. Né? Sim. Além de que para os vereadores ia ficar aquela situação. O ano eleitoral chegando e você perder capital político não dá, né? Então a gente argumentou bastante mesmo. Na segunda-feira, quando o projeto entrou, eu acho que eu fui para a tribuna e eu expliquei bem certinho e aquilo rodou a cidade, né? E eu lembro que o Dr. Luiz fez bem, o Dr. Luiz Michelise fez bem, de uma forma didático, bem coloquial. bem coloquial. Uma situação o pessoal entendeu o que era mesmo. Traduzido. Na prática, o que ia ser. Vamos dizer assim. Então, isso foi muito importante. Assim. Então, essas situações, Morites, que faz com que a gente pense em reeleição. Entende? Porque a gente fez um trabalho. Eu assim, não é querendo defender a vereadora, porque a gente, querendo ou não, teve parceria em muita coisa ali, a gente trabalhou junto no sentido de vamos falar para frente mais detalhado, mas eu acho que você tem muita honra no que você fez durante esse período, durante o exercício do seu mandato. E não sou eu falando isso, são os seus posicionamentos de ir contra aquilo que iria prejudicar os servidores públicos na aposentadoria, né? Aquela ideia de sempre fazer reparcelamentos de débito do Guaraprev. Então, assim, é um posicionamento que eu vi a cada ano e sempre nessas pautas polêmicas você nunca se omitiu. Então esse acaba, o entrevistador fica de lado e é um bajulador, né, pessoal? Porque de fato a gente tem que elogiar quem insiste, mesmo perdendo, mas quem está lá e marca uma posição. Porque nessa legislatura foi Edna e Ricardo provando que não precisa necessariamente se render uma maioria. Sim. E isso acaba sendo, acho que, o mais gratificante de tudo, porque essa mudança de voto, que foi por unanimidade daí a rejeição, né? Sim, essa foi a parte maravilhosa. Sim, foi. Todos os vereadores votaram contrário. É a pressão do empresariado, mas teve todo esse trabalho de conscientização. A Câmara de Vereadores estava lotada. Pensa que orgulho para um vereador ver aquela casa lotada, né? E isso às vezes pode diminuir aquela diferença do 11 contra 2, porque quando a população está junto, para o 11 manter o voto errado, é difícil. Mas aí que tá, a população também precisa se engajar em pautas que são sobre aumento de salário. Eu vi vereadora falando sozinha praticamente sobre aumento de salário, mas vamos passar para a próxima, porque a gente vai cair num papo livre e a gente vai brincar em muito assunto ainda, porque a próxima aqui ela vai cair sobre isso. O poder legislativo costuma ser dividido entre os membros da base e os da oposição. Você considera essa divisão benéfica para os interesses da população? E aí, fazendo aquela adaptação, né, pessoal, com uma mandatária que esteve na oposição, que na verdade
a ideia nem era oposição, né, não, Edna? Explica para nós como era aquela ideia de independente pró-população. Então, essa posição que eu tive de fazer uma oposição não foi barulhenta, né? Assim, aquela oposição. Mas fez um estrago. Assim, de ficar tirando foto de buraco. Não. Eu procurei trazer a questão mesmo dos servidores municipais. Ouvi-los. Né? Ó, esse projeto entrou aqui, no dia a dia. Que isso é bom ou ruim para vocês? Não, mas por que vocês não foram ouvidos? Numa uma live, né, das modificações. Nossa, mas por que tanto parcelamento? Né? Então, esses questionamentos era de eu não tinha conhecimento. Eu tive que ir atrás do sindicato, eu tive que ir atrás de advogado, né? Eu tive que ir atrás de servidores. E por que não fazer diferente? Por que tanto prejuízo, né? Para quem está ali no dia a dia nos atendendo. Mas aí entra aqui, aí eu tenho que voltar para essa especificidade da pergunta, que é essa divisão de base e oposição. Porque aqui você e o colega Ricardo Borba, lá de Câmara, mantiveram sempre um posicionamento justificando, mas muitos dos seus colegas, e aí sem citar nomes também para manter uma elegância do espaço, não podiam votar diferente ainda que concordassem com vocês. Certo. Porque a gente tem que falar, querendo ou não, pessoal, essa é uma realidade, do filho que está numa subprefeitura, da esposa que é empregada no órgão público, do irmão que entra no serviço público, no cabideiro que a prefeitura se transforma para agregar esses vereadores da base e conseguir essa fidelidade quase cega. Então, é nesse contexto, agora, te puxando por essa realidade fisiológica que apodrece de fato, porque uma coisa são os poderes serem harmônicos, outra coisa é ele ser subjugado, ele ser um puxadinho do executivo, uma continuidade, um anexo do executivo. Eu sempre coloquei assim, os caminhos que estão sendo tomados não têm dado resultados à população do jeito que a população precisa e quer. Essa foi a minha colocação. E também, assim, sempre quando eu passei a discutir qualquer projeto, ele sempre falava assim, não, mas sempre foi feito assim. Padre Antônio, ali da comunidade São Francisco, ele sempre fala que é a síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, e sempre foi feito assim, né? E foi o que aconteceu com a Câmara. Então, eu não concordo, e muito mais ainda, não é só concordar, eu comecei a colocar meu posicionamento. E é claro que ficou uma situação com os pares, né, difícil, porque eles tomam como meu posicionamento se estivesse atacando uma agressão. A tradição institucional. Isso. Né? E uma tradição apodrecida, moralmente. E daí, assim, e ao contrário, eu sempre me posicionei no sentido de que quem votou, quem me colocou ali, quem está lá do outro lado, que são os munícipes hoje que eu represento, são contrários daquela forma. Entende? Agora, eu falei, vou ter que encarar isso, vou ter que me posicionar contrário, eles respeitando ou não, né? E foi o que aconteceu, deu muita discussão, ataques, né? Mas eu também sempre fui muito questionada com essa situação. As mulheres falavam, Edna, fulano te atacou ali na sessão, mandava no WhatsApp, né? Tira as calças, bate sabe? Falava as coisas assim, eu falei, não, isso é falta de decoro. Mas eu entendia que elas se sentiam ofendidas com aqueles ataques, né? É que essa questão, eu tenho uma... Mas a nossa legislação já diz desses ataques, né? Pelo gênero, né? Não, eu quero que você segure isso, por favor, porque a gente vai entrar no papo livre, porque essa questão de violência de gênero na política... Mas e essas questões que aconteceram ali não me definem. Define o outro. Claro. Né? Pensa comigo, um legislador ataca uma outra pessoa, né? Ali, com ata, ao vivo, gravado. Define quem é a pessoa.
Porque o que ela não faz fora das câmeras? Tá, é que aí, Edna, eu tenho que trazer aqui... E daí, assim, devolver na mesma moeda que a gente está vivendo. Mas aí eu não vou justificar o ataque, porque isso seria leviano da minha parte e não seria condizente com a moralidade que defendo. Mas eu quero pensar no aumento de salário, que teve agora, né, a aprovação para a próxima legislatura. Certo. Tá? Eu lembro de uma vereadora que foram 2 votos contrários. Sim. Mas a vereadora que votou contrário foi a que falou, foi a que explicou, que deu uma aula de orçamento, sem querer puxar o saco dessa vereadora. Mas é que isso foi fato. Como é que esses caras e algumas senhoras lá, porque eu acho que quando fala de ataques, me confunde um pouco essa questão de violência de gênero político contra a mulher, violência política de gênero, porque muitas mulheres, vereadoras, presidente te atacou. E isso, assim, ao ponto de ameaçar caçar o seu mandato. Eu lembro muito bem disso. Mas essa questão do aumento de salário me chamou a atenção, porque você dá uma aula de orçamento público, fala do índice de gasto com o pessoal, constrange, inclusive, um ex-primeiro secretário dizendo que ele leu uma coisa, né, quando foi tentado aprovar lá em 2022, que o índice para 2023 seria de tanto, e na verdade estava tanto acima. Falando de orçamento. Falando de orçamento puro, matemática, dados, números, e é algo que eu costumo falar assim, até tem que ser muito idiota para brigar com número, né? Então, se você leu uma coisa lá em 2022 que essa coisa não se cumpriu, e agora vem a questão do aumento de salário, que é, se aumenta o salário do prefeito, aumenta o salário de uma galera. Porque aquilo é o que define o teto do funcionalismo. E nós temos médicos, nós temos procuradores, temos aí algumas carreiras que são influenciadas nesse sentido. Edna, como é que te responde depois daquela aula orçamentária se não for te agredindo? Se não for colocando palavras na sua boca, que teve lá um sujeitinho que falou sobre advogando em causa própria. Quando, na verdade, se aquilo não for legislar em causa própria, porque é pela causa dos vereadores, que ainda que sejam os que vão assumir em 2025, e assim, foi violência explícita. Desculpe, mas... E daí você vai mudar a pessoa? Não muda, mas porque o meu trabalho está sendo feito. Né? E para a população é importante colocar isso. De que forma poderia ser feito? Tem uma forma diferente. Se você dá resultado para a população não, se o gestor está para futuro melhorando o salário, ele vai achar justo. Não, eu entendo. Eu digo assim, é a reação dos pares, entende? Porque assim, da mesma forma que essas pessoas que te mandaram sugestões de mensagens, nossa, você é uma pessoa tranquilaça, muito tranquila, assim, no seu modo de colocar as coisas. Você está falando as coisas mais pesadas do mundo, mas você fala isso, presidente, eu vou retomar aqui, e aí volta a leitura numa tranquilidade. E isso parece que piora ainda esse comportamento abusivo, porque se alguém inventa que você está advogando em causa própria, coloca a palavra na tua boca, você olha aqui, sujeito, você primeiro preste atenção no que está sendo dito. Sabe, mas não, você na tranquilidade falou, olha, eu acho que eu não disse isso. Então, não disse mesmo. E não disse, né? Mas, enfim, aí um outro vereador ainda, ele fala, não, porque teve aqui o colega do meu lado, que ele também votou contrário, mas ele não fez da forma como a vereadora que parece que nos constrange falando de legislar em causa própria. Sabe, ali eu vi caracterizado, porque esse negócio de violência de política de gênero ficou aqui marcado por uma outra situação que eu não enxergo, porque a tua situação é, de fato, a questão do teu voto, da tua liberdade, enquanto vereadora eleita, que estava sendo usurpada, ofendida pelos próprios colegas. Eu senti assim, o comportamento que deles é deles, eu não vou mudar. Eu fui ali para fazer a minha parte. É um colegiado, né? Vem junto ou não vem.
A minha parte eu faço. Não, eu entendo. E essa tranquilidade que às vezes me aborrece, pessoal. Vocês vendo eu explicando, porque eu tô lembrando dessa sessão aqui. Ele não esquece. E Edna Castro é essa tranquilidade toda. Sim. Ela vai lá, ela dá a aula dela, é ofendida, mantém. Não define, mas eu acho que às vezes o agressor ele tem que ser colocado no lugar dele. Mas a população viu isso. Viu isso. Viu. Eu recebi e recebo muito e-mail, WhatsApp, e eu falo assim, ó, eu não posso responder a quem fez isso na mesma mão. Até porque depois de ser ameaçada de cassação pela presidente à luz do dia, na frente de câmera, e tivemos a oportunidade de mandar isso para o TCE, eu acho que essa também é o ponto em destaque. E aí, vamos só tentar seguir o roteiro, porque agora eu me emocionei tanto, pessoal, porque olha, falam tanto de proteger a mulher, de cuidar, de garantir o espaço, e foram agressões à luz do dia, filmadas e registradas em ata. Isso eu achei maravilhoso. Olha a tranquilidade dela. Agora, concluindo ali, a divisão benéfica entre oposição e situação, eu olho que sim. Eu tenho um congressista, eu não me lembro quem era. Agora, eu não sei se foi o Dr. Ulisses Guimarães que na época falou. O gestor que ouvia a oposição, ele está ouvindo o que não está bom, onde ele está governando, né? E eu penso dessa forma também. Eu vou discordar de você, Edna, porque eu acho que depende da qualidade da oposição. Você há de conver comigo, também, já que você acompanhou nomes aí, eu vi muita gente aqui em Guaratuba, em legislaturas passadas, que latiam para morder. Essa era a coisa. E era aquela coisa de, não, porque semana que vem eu vou trazer o nome do secretário e tal. E aí eu lembro de uma vereadora também, que estava lá para ocupar a tribuna para falar de trio elétrico, para fazer denúncia. E falei, não, Reginaldo, fala que vai fazer uma denúncia para o Tribunal de Contas. Não, Moritz, vamos fazer primeiro a manifestação para depois falar, porque senão fica essa coisa rasteira, parecendo ameaça. Então você me desculpe, minha cara, mas é essa a diferença. E assim, né, chamar os outros vereadores para vir junto, exatamente, né? Porque a Câmara de Vereadores, ela tem o poder de parar qualquer erro, né? Ela é o peso e o contrapeso. Então, vereadores, vai estar no meu gabinete até amanhã, né, se os vereadores quiserem acompanhar, quem me acompanhou foi o Ricardo Borba, foi o que foi feito. E isso não é especificamente no assunto, sobre o lance do aumento de salário também a mesma coisa. Eu lembro de outras pautas ali, de parcelamentos, de pessoal, vamos debater mais isso, vamos discutir mais, aquela coisa do parlar, né? Vamos falar mais sobre o assunto. E aí, nesse sentido, eu acho que essa oposição qualitativa e construtiva, ela é um diferencial. A oposição raivosa que late para morder, isso daí desagrega. Porque aquela coisa que você foi acusada de dormir com não, de voltar com não, pela procuradora da mulher. Imagine só isso, pessoal, a incoerência da vida. Mas eu não vi, eu vi pelo contrário. Acho que você e o próprio Ricardo votaram a maioria dos assuntos com a base, com a prefeitura. Porque eram temas que estavam ali para ser votados em prol da população, pelo menos para fazer alguma coisa. Não tinha outra forma de ser feito, né? Mas sempre ponderar assim, pode ser melhorado isso, pode ser melhorado, pode diminuir esse prejuízo. Então é dessa forma que a gente procura trabalhar. E você chegou a encaixar muita emenda nos projetos apresentados lá e votou a favor. Eu lembro de assim, uns 3 exemplos fáceis de que, olha, eu sugeria tal emenda, então tal emenda, então eu vou votar favorável. Sim. E no orçamento, eu sempre falo, o orçamento é o quê? É um bolo, e ali você vai dividir esse bolo para todas as fatias do município, né? E por que para umas não vai nada? Porque e aquele exagero de gabinete, né, que você estava mencionando, isso aí foi briga, pessoal, maravilhoso. Imagina, você falar, vamos cuidar da cidade, trazer turista, mas na Secretaria de Turismo é 1,7% do organismo, do orçamento para o turismo. Então, de que jeito a fala é uma, mas a prática e a destinação de recursos... Entende? Então, é essa discussão. Então, realmente, eu falo assim até, Maurício, a base, ela tem o poder para mudar tudo. E por que não muda?
Meu Deus! Porque você pode melhorar, ouvindo a população. Eu lembro num ponto que você bate muito, em questões de lei orçamentária, naquela destinação de verba livre, né? Que não passa pela Câmara, que, poxa, mas ali é o momento que vocês podem ter o 30%. Controle, 30%. Não, que tenha dizendo 15%, assim, não precisa da Câmara. Exato. Não precisa da Câmara. Um gestor que pede 30% para remanejar recurso, ele está dizendo que não precisa da Câmara. Então, para que existe? Está diminuindo a gente. Mas aí, ao mesmo tempo, é aquilo que caracteriza alguns membros da base, que é esse fisiologismo, né? Do cara ter uma marra, um benefício, uma regalia, que acaba, mesmo ele concordando contigo, eu acho que todos ali concordam com seus argumentos. Aquela aula do aumento de salário, que foi uma aula de quem não viu isso, pessoal, tem um vídeo ali que a vereadora postou e que eu fiz questão de compartilhar na página, porque eu não gosto de compartilhar muito conteúdo de vocês, de cara ali, para não dar, porque eu favorito, exato. Mas aqui foi uma aula. E assim, eu não vi o pessoal dando força para isso, sabe? E é uma discussão que tem que ter, Luiz. Tanto no município, como no estado, como no governo federal. Entende? Tem que as pessoas, o dinheiro do povo tem que voltar para o povo, e as pessoas que não estão sendo assistidas têm que ser. Isso aí, pessoal. Deixa eu passar. Eu não vou nem perguntar se tá bom, eu vou passando aqui, porque senão a gente vai. E tava, Maurício, porque vai ser bem rapidinho. Tô vendo. Vamos lá. A liberdade de expressão garante uma espécie de direito à crítica aos cidadãos e aos próprios jornalistas. Como você pretende lidar com eventuais manifestações negativas em relação ao seu futuro mandato? Pessoal, isso aqui eu vou responder nessa tranquilidade dela, sendo criticada pelos próprios pares. Eu respeito. Meu Deus. Eu respeito. Eu gosto de ouvir as pessoas, né? E assim, e também não ter só o meu lado. Entende? Quando nesses 3 anos e 9 meses que eu estou na vereança, eu escuto as pessoas. Eu tomo conhecimento do assunto, do projeto de lei, e vou atrás para saber, ter informações, mas lá no final. Entende? Então, assim, eu gosto de escutar as pessoas. Então, críticas é um lado diferente da mesma situação. Tudo bem, você sabe que vocês cometem o mesmo erro, que vocês sempre pensam naquela coisa da crítica construtiva. Quando as pessoas negativa. Mesma negativa. Eu tive muita votação que o meu gabinete, tá? Meu gabinete falou assim, Edna, você vai votar contrário e eles vão te debulhar nas mídias sociais contra você, né? Eu falava assim, mesmo assim eu vou votar contrário. Então, assim, e são críticas. E quem tem mais o poder de mídia hoje? É a base. Eu acho que é a internet, minha cara. Depois de eu ver a Câmara Municipal derretendo as visualizações e tal, mas eu vou provocá-la, porque foi um assunto que eu levei ao seu conhecimento, porque estava chegando para mim a questão ali de aulas extraordinárias que estavam sendo destinadas às professoras que prestaram um concurso e que não passaram muito bem no concurso, né? Que não passaram bem. Eu levei isso para você. Você comentou que também já tinha recebido ali um ou outro ponderação acerca disso aí, que é aquele cidadão, Edna, que às vezes ele não tem um entendimento de como a coisa funciona, que vê ali o vizinho dele, que ele sabe que não foi bem no concurso, a vizinha que não foi bem no concurso e que está indo dar aula. Sim. Ou então que está recebendo aula extraordinária. Enfim, eu entendi aquilo como uma dúvida que você formula muito bem, faz um pedido de informação que é da sua prerrogativa, que é do seu direito enquanto vereadora, e com a formalidade, sem ofender ninguém, sem insinuar nada, mas com base nesses relatos aí. Sim. E leva isso à Câmara. E como você disse, como atribuição. Exato, como um dever, eu diria. Dever. E tá, você levou isso, bonitinha, cumprindo o seu dever. Na sessão seguinte, armaram um circo. Fizeram ali uma Câmara repleta de professoras, muitas dali com gratificação, muitas dali aprovadas num PSS, que a gente nem sabia que existia esse PSS, porque ali eu quero
que a população entenda, chega pra gente muita coisa crua. Né? É a população que não tem aquela coisa de um portal da transparência, o jornalismo investigativo, a população não tem obrigação de saber fazer isso. Então ela vê a vizinha que reprovou no concurso indo dar aula, poxa, tem alguma coisa errada, enquanto tem uma lista de aprovado, e é esse tipo de relato que chega, olha, estão furando fila. Né? É um entendimento racional, tudo bem. E aí, quando é questionado dessa forma, e salvo engano, trazendo lá o número das edições dos jornais oficiais ali, não mencionando muitos nomes, né? Foi um cuidado que a gente teve, porque não estamos ali para julgar ninguém, mas para entender o que está acontecendo. Ed, como você se sentiu ocupando a tribuna, né? E aí também vale o destaque quando ela vai falar de trio elétrico, é nessa situação. Sim. Ali, para mim, você mostrou que tem uma coragem absurda. Né? Porque você, com uma tranquilidade, diante daquela pressão que fizeram de propósito, e aí eu acho que foi a grande falha da senhora Fernanda Monteiro enquanto secretária de Educação, foi ter utilizado um questionamento válido de uma vereadora que estava no exercício da sua função, cumprindo, aliás, com obrigação, para fazer aquela pressão institucional, utilizando ali servidores que muitas ali nem sabiam o que estavam fazendo lá. Elas mesmas disseram que não sabiam. E isso que eu acho que é muito temerário, porque é a vereadora que votou sobre o pagamento das progressões, né, que cobrava o executivo sobre o pagamento das progressões do magistério. Desse ano ainda está em atraso. Ainda está em atraso. Então vamos aproveitar aqui para cobrar de novo, sempre a tempo, prefeito, né? Desde janeiro. Desde janeiro, mas é que o índice de gasto com o pessoal está no talo também. Então é por isso que a coisa não está acontecendo muito, por isso que zeladoria também ficou a desejar. Mas voltando para aquela situação específica, você já sabendo que a pressão iria acontecer, você nem aí pro assunto, você fez o teu papel, cobrou as explicações lá e estava levando outra pauta, que foi a lei que questionou dos trios elétricos com base na lei orgânica também, sim. Né? Uma coisa muito correta da sua parte, que inclusive mencionou lá o problema na época, né, da ação penal, que agora já não está mais, que mas que na época estava, mas que isso não tinha absolutamente nenhuma vinculação, que não estava ali para politicagem. Mas tinha resposta por um questionamento. Exato, porque esses mesmos trios aí, né, foi o indiciamento da polícia, da delegada Camila Seconella ainda, que chegou na propriedade dos trios elétricos, que era da própria Fernanda Monteiro, e isso a senhora, enquanto vereadora, leva ao público, questionando ali, com base na lei orgânica, a contratação de empresa que é vinculada a secretário. Poxa, isso aqui é uma coisa mais técnica que isso. Só que aí, ao mesmo tempo, como é que foi a atitude lá? Se não tivesse o pessoal do Potreiro, tão querido que a gente vai falar no Papo Livre. É a atribuição, como você falou. Essa entrou na parte da crítica, né? Você tem um assunto que você tem o questionamento dos que fizeram o concurso e não estavam sendo chamados. Exato. E eles questionam essa situação, né? Ao invés de chamar um concurso vigente, né, tem outras pessoas fazendo horários a mais. E é esse o questionamento. E assim, num questionamento de um vereador é responder. Exato. Né? Olha, vereadora, tem professores lá, os concursados não preencheram, quem sabe, as vagas X, a vaga Y. Não, é o ataque, é não dar satisfação para ninguém, né? Tá sendo feito assim, sempre foi feito assim e vai continuar assim. É dessa forma que eles agiram. E por que eu falo ali da senhora Fernanda Monteiro enquanto secretária? Porque se ela responde, como foi respondido ao Tribunal de Contas do Estado, né? Porque daí a gente vai chegar nessa parte que havia um processo seletivo simplificado, que estava com contratos vigentes. Então pronto, era uma resposta que pelo menos eu já... é isso. Pelo menos a gente saberia. Né? E a população ali entenderia. Tinha acabado de passar. Mas você foi vaiada, com gritos, suas falas foi interrompida pelo menos umas 3 vezes. A presidente, de maneira bastante conivente com as manifestações do péssimo comportamento de algumas que estavam ali no plenário, que eu não vou chamar de professor, porque para mim aquilo ali não é comportamento de alguém que tem que ensinar boas maneiras às crianças, porque é uma instituição pública, é uma vereadora falando, ainda que ela não concordasse, né, é de respeitar a fala, e a presidente com muita conivência. E foi justamente nesse dia, salvo engano, que cobram de você por meio de ofício, né? O prefeito quer cobrar. Sim. Veio um ofício do prefeito.
a fala da presidente foi até nesse sentido. Né? O prefeito veio cobrando uma explicação da vereadora. Olha só, na sua pessoal, atribuição. isso é rasgar a Constituição ali no direito inviolável ali da opinião, de voto e tal. Invadir, né? Como executivo querendo disciplinar a vereadora. Mas é isso aí. E você lembra como é que foi resolvido isso aí? Aí, beleza, pessoal. O primeiro secretário, não, porque a vereadora fica nessa de campanha, eu lembro muito bem disso, que eu fiz questão de ajudar, já que eu botei na confusão, né? Foi feito um ofício que a gente anexou num processo ao Tribunal de Contas do Estado, porque realmente tínhamos dúvidas ainda. A gente foi pesquisar daí, porque a Edna falou que gente que foi reprovada estava sendo chamada. Eu falei, não, era só gente que passou mal. Foi a denúncia que fez. Aí que a gente viu que tinham professoras reprovadas dando aula. Você lembra? Porque na denúncia que veio era gente que passou mal. Isso. E que estava lá dando aula, estava furando fila, entre aspas. Isso. E depois ali foi de gente que reprovou no concurso, que a situação era ainda pior. Não é que estavam furando fila, gente que não foi aprovada estava dando aula. E 10 anos no concurso, né? Acaba as pessoas que participaram do concurso também querendo respostas. Exato, né? que a credibilidade institucional da prefeitura que está em jogo. Então as críticas vêm de todo lado, mas tem que escutar, e eu procuro sempre escutar as pessoas. E realmente, muitas vezes a gente perde um capital político aqui, outro ali, ganha e assim vai. Mas aí que tá, Edna, eu acho que essa questão de capital político ela é interessante, mas você trabalhar com a verdade e exercer a tua função como ela tem que ser exercida, porque até nessa questão, de novo, das professoras, que foi bastante constrangedora, eu particularmente me senti mal por ter te colocado nessa roubada, né, da gente ter somado esse esforço ali. Porque realmente o que foi feito foi um teatro para constrangê-lo. Sim. Só que ao mesmo tempo eram dúvidas legítimas que, quando foram levadas por órgão de controle, o TCE não falou que isso aí era politicagem e jogou fora. Pelo contrário, abriu um procedimento, encaminhou para a Câmara Técnica dentro do Tribunal de Contas e fez toda uma movimentação, cobrou explicação do gestor, da secretária. Né? E aí que tá, pessoal, aquela questão dos 11 contra 2, você desculpa, mas você não é aquela que só ouve, aquela que só pondera, não, isso foi uma ação concreta que fez com que o pessoal se explicasse. Sim. Se não para a Câmara, porque a maioria lá não quis a explicação, para o Tribunal de Contas do Estado. Não, e dando uma resposta também para a população. Era a população questionando. Nem ia responder. Mas não era mais fácil. Não querem responder. Mas não era mais fácil ter simplesmente respondido, ao invés de criar todo aquele cena? Sim, eu penso que sim. Mas é a forma de. Sempre foi feito assim, vamos calar. Vamos calar o outro. Mas eu, assim, agora, enquanto cidadão e eleitor, eu espero que a secretária tenha amadurecido, porque ela também concorre à prefeitura. E assim, é a responsabilidade de ter sobre sua gestão essa ideia de ouvir, de entender que todo mundo pode errar, né, Edna, e de explicar essas contradições, porque no caso o PSS explicou essa situação específica, em vez de causar toda uma animosidade, né, porque a meu ver, você obedece. Exato, mas pior do que isso, ela mandou pessoas que estavam subordinadas a ela a te hostilizarem. Eu não acredito que aquilo foi um comportamento orgânico de professoras. Não. Aquilo foi estimulado, e isso é muito feio. Então acho que fica aqui também a ponderação, que às vezes responder é mais fácil, é mais digno, né? Sim. E agrega. Nossa senhora, você não bebeu nada da tua água, né? E eu tô emocionado ainda com esses assuntos, porque a gente vai se aborrecendo um pouquinho. Mas críticas, então, é isso. Eu prefiro ouvi-las, porque daí é uma forma de você ver um outro lado daquela situação que você está levantando, você foi atrás, entende? Críticas, para mim, na verdade, é uma questão de vista. Pode ser feito também de uma outra forma, pode ser melhorado aqui. Isso, para mim, é crítica. E para mim, você tem um filtro invejável também de selecionar aquilo que não está agregando. Você entra por um ouvido e sai pelo outro, né? Eu acho que essa é a tua maior qualidade na vida política. Assim, e é que mais me incomoda também, porque eu tenho inveja disso. Maurício, assim, eu tenho uma família, né? Eu tenho 5 filhos, meu marido, e eles são muito atuantes, assim, eles ficam sempre, eles acompanham tudo.
tudo. Né? E eles estão na sessão. Se não estão na sessão, estão em casa assistindo a sessão. Então você imagina assim... Naquela atmosfera, né? E eles não poder levantar e defender a mãe, a esposa, mas é porque eles sabem que quando... A gente usa muito um termo religioso em casa. O Senhor habita no silêncio. Né? E eles falam, ai meu Deus, essa vai doer. Então você nunca vê eles... A minha família ir para Face discutir quando a pessoa é contrária a um feito, né? Porque eles entendem que tem que passar pelo processo. E eu me calo, porque assim não vale a pena você discutir com quem não quer mudança. Não, eu entendo, Edna, só que eu já sou o contrário. Eu acho que essas pessoas, a agressão ela tem que ser exposta e combatida. Não. E aí eu acho que o Willy e o Wendell ali vão concordar comigo nesse sentido de quando então, você posta os caras ali que maltrataram a mãe. Pra mim é a vereadora, pra eles então é até mais grave, sim, porque é a mãe, poxa. Eu tenho uma família. Mas eu vejo lá uma senhora que está defendendo o que eu acho que é certo também, o que está dentro da lei, o que é o correto, o certo pelo certo, que eu tanto falo sobre isso, e ao mesmo tempo sendo hostilizada em várias pautas, não foi nenhuma nem duas vezes. Então, me colocar no lugar dos seus familiares e ver essa tua tranquilidade, porque se eu, enquanto cidadão, assim, né, eu já me incomodo com essa tranquilidade, eu imagino eles, mas eles já devem estar acostumados também, né? Tem que estar, né? Eles sabem que na hora certa vai ser resolvido. Mas você sabe que na tua reeleição, se Deus quiser e assim há de querer, eu vou continuar expondo os agressores, porque é uma coisa que me satisfaz. Eu acho que a população, porque às vezes numa sessão... tem que mudar o comportamento. E às vezes numa sessão a população não pega esses detalhes ali. Eu acho que é enfatizar isso aí. Né? O representante, ele tá ali... quantas pessoas colocaram ali para reproduzir? Reproduzindo. E a gente não pode normalizar isso. Não. É isso que às vezes eu acho que o teu silêncio corre o risco, por isso que eu faço questão de publicar e mostrar que é a diferença e tal, porque a gente não pode normalizar isso. Temos que defender a mulher no exercício da representação, que ela foi eleita. Essa é, para mim, a violência de gênero na política, quando um vereador faz a distinção do quem está do lado dele que votou não e da vereadora que votou não, e ele é totalmente agressivo com essa vereadora. Isso para mim é inadmissível e vai continuar sendo. E o entrevistador aqui ficou de lado e virou um militante, defensor, porque se a gente não defender o que é certo, né, cara, e achar que quem tem mandato A reprodução dessas atitudes mas o meu silêncio causou mais mudança do que o embate que eu não tenho condições, eu não tenho na minha conduta, eu não tenho costume. Não é do seu perfil, não é. Esses embates, sabe, levar na mesma moeda, não. O silêncio, eu gosto dessa prática, minha madrasta que sempre ensinou, o Senhor habita no silêncio. Pessoal, vamos para sexta aqui, porque senão a gente não termina hoje. Ai, a Ed não, que vai ser rapidinho, né, Morinho? Eu sou tímida, mas que nós vamos batendo papo, já era. Agora vai ficar um pouco constrangedor para você, porque foi constrangedor para os outros, mas você faz parte. Considerando a atual legislatura, na sua opinião, quais foram os pontos mais críticos e quais foram os aspectos mais positivos na atuação dos vereadores e vereadoras que estão nos representando? E aí eu vou até cortar você, a gente falou de tanto episódio aqui, constrangedor, crítico, né? Falar o positivo. Vamos lá, vamos para essa parte positiva. Isso. Olha, Moritz, assim, estar na política e na vereança, que a gente não tem máquina, né? Uma rua, uma ambulância do legislativo, legislar e fiscalizar, né? Como dar resultado? Exato. Né? Quando você pega um projeto, um orçamento do município, e lá tem emendas impositivas, quer dizer, do 100% do bolo, né? 1,2%, o vereador pode direcionar as demandas da sua cidade. Né? E daí eu lembro que a gestão anterior à nossa fez o projeto de lei, mas não pôde fazer isso. Não chegou a executar, Não executou. E nós fomos os primeiros, né? Os gestores, os vereadores que puderam colocar isso em prática.
E no primeiro ano, assim, eu falei assim, tá, e o terceiro setor não tá aqui? Não, tá aqui. E eu não tinha estudado isso. Terceiro setor, pessoal. O primeiro setor é o Estado, o segundo setor é o... Verdade. É a iniciativa privada, e o terceiro setor é um híbrido ali. No caso, a vereadora citou a APA e a PADVG, que são instituições que não são públicas e também não são privadas, que fazem serviço social. Mas como nós estamos aqui? Tá. Então, no primeiro ano, daí passou. Fui estudar. Falei, não, ano que vem vai ser diferente, né? Daí, no ano seguinte, a parte que me cabia ao nosso gabinete, eu falei, vai para o terceiro setor. Daí, aconteceu uma situação lá, né, que eu fui discutir, que tinha para o ano seguinte, muitos parques num ano só. Os parquinhos lá, pessoal, para as criançadas. Muito bom. Legal. Muito bom. Eu falei assim, mas não dá pra... Daí eu falei assim, mas como? Num ano só tantos parques. Daí discutiram lá, vieram com a proposta, vereador, os vereadores vão te acompanhar no terceiro setor, diminuindo a quantidade de parques, né, para favorecer a PAI, a PADVG, né, que fazem um trabalho de excelência. Pessoal, isso. Né? E a gente tinha, assim, pedidos da PAI, assim, demais, né, de como o município participar mais, né, para melhorar os serviços ali para aquelas crianças, para os alunos ali. E daí foi onde a gente conseguiu, e dali começou todos os vereadores a entender, né, que poderiam atender mais as demandas do município, né, e daí tem as causa animal, as crianças com autismo, né, imagina, então você tem você se sente assim... fazendo a diferença de fato, né? Entende? Então isso é muito positivo. Quando você chega numa entidade como essas e você vê a cobertura sendo feita das crianças que ficavam no sol, né? De uma cozinha melhorada, de um escritório, você está entendendo? Isso. Essa é a transformação que vale a pena. Vale a pena. Agora você imagina se você tem num orçamento de 100% mais que 1,2%, que agora é lei, é 2%, né? Vamos ver se os nobres vão aprovar. Então, assim... Vamos ver se o prefeito executa isso aí. Mas é o prefeito seguinte, né? Se tiver na lei, ele tem por obrigação. Mas que estava na lei por obrigação de agora, e eu vi nos discursos aí que parece que por emenda impositiva foi destinado lá para a reforma lá do Largo da Carioca, e parece que não foi tão reformado assim. Então tem que ser um gestor com responsabilidade também, né? Então, assim, claro que essa é uma delas. Mas quando você vê assim, uma Câmara de Vereadores votar contrário a uma taxa nova, mais um imposto, entende? E isso tudo é com discussão. Mas não o que você acabou de dizer, uma discussão para diminuir o outro, né? Fazer o outro de escada para você subir. Não, a discussão como de fato é. Pensando no interesse público. Sim, é essa discussão, né? Porque nem no momento, assim, que tanto eu e que sempre me acompanhou, e eu não posso deixar de dizer que é o Ricardo, não posso mesmo, né? Eu falei, ele é um rapaz novo, eu falei, Ricardo, você quer ir pro outro lado, fica à vontade, né? Eu não tenho máquina para mostrar serviço, é a lei. Então, a lei tem que dar resultado para a população e não está dando. Está dando. Então, a gente tem que levar isso. Você sabe que eu acompanho essas sessões há um tempinho, né? Muito vereador e vereadora da base que, em tese, teria a tal da máquina trabalhando ali para si. Tem presidente que não tem buraco na rua até hoje, eu acho. Aí que fica o questionamento aqui também, pessoal, porque assim, às vezes esse pessoal perdeu o seu poder. Perde o poder, a independência, aquela coisa ali de trabalhar pela população que elegeu, para às vezes bajular um secretário, para às vezes defender aquela situação do poder. E aí eu já vou para papo livre aqui, porque senão a gente vai ficar até amanhã aqui. É aquela situação, né? Eu presenciei muito. Parece que nós não estamos numa república federativa, né? Que é assistir as pessoas, né? Parece que nós estamos fazendo a política de setores, né? Se o grupo que o vereador
vem, está sendo assistido, os demais não precisam, né? E isso é muito triste. Mas essa lógica de cuidar do próprio curral eleitoral sempre existiu, eu não disse, mais você ou que menos. tá dizendo. Não, sou eu, porque isso aí é da ciência política, e assim, ó, há muito tempo falaram, deputados que têm ali uns redutos em determinadas cidades e tomam aqueles lugares para eles ali, no sentido de monopolizar. Que nem uma grande falha política que eu vejo em Guaratuba é esse, eu não digo impedimento, mas essa dificuldade de gestões assimilarem outros representantes que destinem verbas, que buscar em outras representações. Nós temos aí da esquerda para a direita, passando por todo o centrão, tanto político, tanto deputado federal, por exemplo, tanto deputado estadual, que é possível trazer para cá e tal. E bate uma foto com o cara, não tem problema nenhum nisso. Não precisa monopolizar só com um, não precisa dar atenção só para um. Então, é isso que eu senti muito, né? Porque do setor que eu vim, não vou usar a palavra que você usou, mas eu sei que é a forma que a população mais entende, favorecimentos ali, não importa os demais, né? E foi essa a situação. Fazer política para melhorar a vida das pessoas. Quando você vê um orçamento na educação acima do percentual legal, você pensa, a educação está atendendo realmente as pessoas. Daí você vê os pais com crianças com TDAH, com autismo, né? As pessoas com deficiência, você vê as famílias com reclamações que se fala, mas isso é o básico do básico, a parte de inclusão. Né? Então, assim, está acontecendo alguma coisa. Né? A população não está sendo assistida. Eu ainda acho que essa parte do autismo, do TDAH, dessas doenças aí de transtornos psicológicos, ainda é uma novidade que está sendo muito bem trabalhada, que está sendo trazido, está sendo debatido. É uma demanda, para você entender, quando nós fizemos o cordão de girassol, o projeto de lei, ele primeiro começou nos municípios, essas demandas, para depois ir para o estado, para chegar no federal, no órgão federal. Então, entendeu? Porque na cidade que é sentido isso, né? Sim, então começa no município. Então, acho que as causa animal, né? Também vai a partir do seu local para ir para o estado e depois para ficar uma demanda federal. Mas é que você fala de educação, e aí não é querendo também trazer para disputa eleitoral, mas é uma reflexão aqui. Por quê? Tivemos o problema das extraordinárias, né? Que foi ali de professoras reprovadas num concurso público e estavam em sala de aula por força de um PSS. Por que Edna Castro e Rodrigo Moritz bateu de frente com isso aí? Porque, Edna, tivemos o resultado de um IDEB agora, que é aquele índice de desenvolvimento da educação básica, que avalia a qualidade do ensino. E aqui também tivemos a escola com a maior nota do litoral. Isso que é importante frisar, porque é importante a gente destacar o bom desempenho, mas considerar que esse índice é uma média. E aí fica um questionamento aqui de que talvez aquela professora que reprovou no concurso público, mas que estava por força de um PSS, colaborou para que a qualidade de ensino e esse resultado do IDEB não fosse o esperado. Estivesse abaixo, né, fosse diminuído. Então é algo que preocupa, de fato, porque são políticas públicas, é a organização do Estado e tal, e isso fica a reflexão para os próximos gestores. Eu não estou fazendo isso para provocar a ex-secretária de Educação, eu tenho um respeito por ela, porque eu acho que ela pode ter entendido, naquele exemplo lá, que você firmemente se manteve na sua posição, de que questionou o Tribunal de Contas do Estado, e que às vezes é melhor dar a resposta, é melhor às vezes abrir para um diálogo do que ter um conflito desnecessário e acabar tendo que prestar contas para o conselheiro, né, Ed? É o que eu falei para você antes. Os caminhos tomados têm dado resultados ruins. E é a população que está dizendo isso, entende? E quando um vereador questiona, ele está representando. Alguém questionou. Eu vou ser indelicado e discordar de ti. Não é a população que está dizendo, é um índice
de desenvolvimento sim, da no caso educação agora, básica. na época a gente não tinha. Exato, a gente não tinha. Mas hoje assim, é em resposta àquilo. você não acha que isso a gente primeiro lamenta, porque é a educação das nossas Sim. crianças aqui. Mas por outro lado, você não tem um alívio de ter puxado aquela bandeira e falado, olha, estamos avisando que há problemas aqui. Sim. Sabe, Maurício, do índice estadual, na hora da soma, o governo tirou o município, porque ele ficou em terceiro lugar, sem o município na contagem. Com o município de Guaratuba, ele cairia para sexto lugar. Entende? Então, isso é muito sério. Nem o governador quis usar os nossos índices. Então, é sério, né? E quem perde com isso? A população. Essa parte ali, eu não tinha visto, porque eu cheguei a acompanhar esse índice de desenvolvimento, até para trocar uma ideia com a dona Ivani. Então, tinha lá, o primeiro ano desse IDEB, ele constava lá do último ano do mandato do ex-prefeito Ananias. Foi o pior índice da história, né? Porque o IDEB ele veio justamente para isso, para auferir, né, o que estava lá e desenvolver, né, esse desenvolvimento. Na gestão do finado ex-prefeito Miguel Jamur, já começou a dar uma subida, mas foi durante o mandato da dona Ivani, ali dos 8 anos, que deu uma subida considerável. No primeiro mandato do Roberto, meio que estagnou, não subiu tanto. E agora a gente tem uma caída. Sim. E isso é muito sério, Edna, porque o que era algo em desenvolvimento, mais do que ter uma paralisação, acaba tendo esse prejuízo. Exatamente. E poxa vida, tinha uma Edna cá, tinha um Rodrigo Moraes para incomodar, tinha, constranger algumas pessoas, eu acho que constrange mesmo. Essas professoras talvez gostariam de ter sido aprovadas e tal, mas pensando na educação, na qualidade de ensino, que às vezes a gente acaba empurrando esse remédio amargo, né? E tem aquele lado, né? Quem fez o concurso também cobrando. E todos são munícipes, né? Exato, todos são, todos fazem parte. Exato. E a gente tem que buscar a resposta. E você sabe o que mais me indignou nessa situação? Porque eu fui cobrado por uma professora num ambiente ali, né, mais descontraído, e ela chegou, Rodrigo, mas você sabe, para você falar o que você falou, o quanto as professoras sofrem, o quanto nós tivemos que trocar fraldas de crianças e tal. Aí eu olho para ela, nos olhos dela, e falo, olha senhora, eu te respeito bastante, admiro o seu trabalho, mas a senhora entende que isso é desvio de função? Sim. A senhora entende que professora tem que cuidar da parte pedagógica, que a senhora, ao trocar fralda, já prova para mim que a base da Secretaria de Educação está desestruturada, para que uma professora, em vez de cuidar da formação pedagógica, tenha que cuidar de algo que é da auxiliar de educação infantil. Meu avô está ensinando obesidade. Pois é. E assim, Edna, não sei se você ouviu, porque teve uma professora lá que ocupou a tribuna para falar também e encheu a boca para falar das dificuldades, mas poxa vida, elas estão provando naquele discurso de que a educação de Guaratuba não é acolhedora para o profissional de educação. Porque falaram que tanta gente desistiu do concurso porque não aguentou. Mas poxa, então quer dizer que ensinar crianças agora é um teste de resistência? Sabe, isso me indignou bastante, porque é a contradição do fato, o argumento para querer desqualificar você, que estava ali falando de extraordinárias e tal, e que são extraordinárias porque fazem mais do que deveriam, para mim só provou a falta de estrutura adequada, né? Não, e assim, e teve algumas professoras que vieram conversar comigo e realmente eram profissionais, e como você disse, informação para as questões com pessoas com deficiências, sim, né? Sim. E essas, no concurso, ainda ia ter que passar por um acompanhamento, né? Mas custa explicar. Exato. Porque assim, a população que quer essas respostas, né? Custa. Assim, tudo que você vai... que não era eu que questionava, porque só eu questionava. Exato. Mas assim, a população merece resposta. E eu vejo muita similaridade nesse jornalismo feito aqui e na tua própria atuação como vereadora, guardada as devidas proporções, né, pessoal, por óbvio. Porque, por exemplo, com o pronto-socorro, eu nunca frequentei o pronto-socorro como paciente. Só que, ao mesmo tempo, publiquei algumas coisas aqui, tanto da parte de gestão lá, a construção do hospital maternidade, mas principalmente relatos de pacientes, filmagens de pacientes que estavam lá.
e que filmaram, por exemplo, consultórios vazios. O próprio Ricardo Borba, que esteve lá acompanhando a demora no atendimento, que foi levado uma explicação para o plenário e tudo mais. Mas, Edna, se eu nunca fui no pronto-socorro, então essa demanda não é minha. Sim. Você entende o erro do gestor e do secretário quando eles vão para a rede social querer falar diminuir. que isso... Não, e pior do que isso, querer politizar esse tipo de crítica que é da população, que a gente só está dando publicidade a isso, quando, da turma do quanto pior, melhor. Um secretário de saúde que quer politizar dessa forma, ele só está querendo esconder, além de ser triste, ele quer esconder a incapacidade dele de prestar o serviço como deveria, de colocar médico em consultório como deveria estar. E dar satisfação. Exato. Que eles têm que fazer Exato, isso, porque né? é problemático demais. Eu entendo, eu vi a entrevista do senhor Gabriel Modesto junto com a então diretora lá do pronto-socorro na rádio. Inclusive tive a oportunidade de ir ali com o Dr. Jean para trazer o outro lado da coisa, né, que era sobre o corte de salários. Eles estavam querendo justificar pagamentos inconstitucionais, Edna, como sendo algo bom para manter os bons profissionais. Ou seja, eram 2 servidores públicos numa rádio querendo defender a inconstitucionalidade. E assim, para prestar esse serviço, e passaram essa dificuldade da contratação, mas poxa, então sai do cargo, deixa o cargo para quem possa fazer. E é bem isso, Luiz. Estando vereadora, você chegar num colegiado ali de 13 vereadores e falar, olha, não concordo, vou ser contrária. Então, assim, eles tomam como você indo contra a pessoa. Exato. Na verdade, eu estou cumprindo o meu papel e daí tem ações, né? Seus projetos não passam. Isso vai, como diz outro, não deveria fazer parte. Não deveria fazer parte. Não deveria, mas é assim. Mas que nem isso, vamos fofocar do Ricardo, já que ele não quis vir aqui, vamos fofocar algo dele. Eu não sei que projeto de lei que ele falou, porra, Rodrigo, mas não passou. Eu falei, cara, deixa eu te contar um negócio. Você é vereador da oposição, meu querido. Nunca vai passar. Não, isso daí. Sério, que você conseguiu? Eu entrei com 10 projetos, 2 estão na casa ainda. Se eu não me engano, passaram 3 ou 4. Nossa! E 2 ou 3 foram daí reprovados, né? Isso aí é porque você ia nas inaugurações, deve ser isso aí, não é possível. Não, é que na verdade, na discussão... convencimento. Na discussão, os vereadores entendiam que era bom para a população, né? E não ia trazer... Na verdade, você ia estar acompanhando, né, a população e trazendo as suas demandas. Mas foram aprovados, Maurício, não sei se foram 4 ou 5. Que beleza! Eu participei de uma pesquisa e nessa pesquisa falava sobre isso, que os vereadores, os projetos de lei que os vereadores aprovam é muito pouco. Né? Que tudo que passa na Câmara vem do Executivo. Muita coisa, né? Assim, o percentual, se eu não me engano, em torno de 80%, 90% e 10% dos vereadores. Daí quando eu participei desse questionamento, eu fiquei, mas como? Quem ouve a população, os vereadores. Né? Ao Executivo cabe o quê? Ele pegar o orçamento e atender, né? Eu falei, bom, daí estando lá... Isso aí também é vereadora querendo puxar sardinha pro lado, né? É dizer assim, ó, tem muito a ser feito. Tem muito a ser feito, mas a gente tem que começar. E eu acho que foi um grande passo o modo como a oposição se comportou. Sim. Eu acho que às vezes perder gente da oposição e ficar a qualidade foi a melhor coisa que poderia ter acontecido nessa legislatura. Não, mas isso aqui é uma observação até pelo histórico, né? Você tem alguém que grita e tal, e que até fala bem, pô, legal, mas tem que falar em prol da população. Se for para falar, para defender os próprios interesses, é melhor que vá para a base e deixe uma oposição mais coesa e coerente, né? E que de fato ali, até poxa, lembrei do projeto de lei do Ricardo, que era para botar um caderninho, um papel para fazer anotações de papel ali, para que os idosos que têm dificuldade com aplicativos,
que seria reclamação ou observações, serviria como uma ouvidoria. Aí disseram que aplicaria muito na receita, que teria gastos ali com um caderninho, né? Aí eu falei, poxa, cara, nem argumento, isso é porque você é da oposição mesmo, e para de se atrever de botar projeto, mas agora a Edna falando que aprovou o projeto, eu já não sei mais nada. Sim. Que bom isso, fico bastante feliz ali. Nosso gabinete tem projetos aprovados, sim. Bastante feliz. Tem um que até foi... A cada 2 anos muda os secretários, né? De 2 em 2 anos lá tem que... E daí numa mudança dessa, o secretário... Da mesa diretora, pessoal, Do executivo. Não, do executivo é tranquilo. Da mesa diretora, é a legislatura lá, Não, os secretários tiveram que, depois de um projeto de lei que foi aprovado na Câmara, que você tem que tirar os antecedentes criminais dizendo que você não é condenado pela Maria da Penha. Não, aí já é outra coisa. De 4 em 4 anos, mas eles tiveram que tirar. E daí muita gente ficou assim, eu estou demorando a assinar lá como secretário por causa da vereadora tal. Ainda colocaram, né? Eu falei assim, não é por causa de mim, é por causa da lei. Exato. Né? A pendência é tua, maluco. É isso aí. E assim, alguém que foi julgado pela Maria da Penha, como que vai trabalhar num órgão que tem lá muitas mulheres, no caso da educação, né? E daí eles ficaram, não, tô lá tirando por causa da vereadora e tal. Assim, eles colocam como ruim, mas é ruim para ele, não para a população. Para quem tem um histórico que não deveria ter, né? Não, nós temos projetos aprovados, sim. Que bom, que bom. Edna, esse papo foi mais livre do que qualquer coisa, né? Eu falei para você não se atenha aqui a roteiros, né? Sim. Mas você quer destacar alguma coisa que eu não falei que gostaria de falar? Colônia Potreiro, pessoal do Potreiro, se a gente mandar um abraço pra você, a canequinha tá ali, tá? Agradecido, de verdade, não dá pra ver porque eu cortei, mas tá aqui na estante. Edna, como é que foi essa experiência aí do Potreiro? Né? Foi um choque. Foi um choque, né? Eu estava cuidando do vô em Mato Grosso do Sul e comecei a receber mensagens no meu celular de uma sirene. Falei, pronto. Polícia vai para atrás, né? Que assinei que não está de acordo, né? E até teve uma mensagem que veio assim por sirenes e tal. Eu falei assim, olha, eu não posso te ouvir agora, daqui a pouco, era um final de semana. E depois eu fui ouvir, depois que o vovô foi dormir. E daí fui entender, né? Que era um jornalista, o Marcos Santos, um blogueiro de São José dos Pinhais. Marcão, página São José de Todos. E ele trazendo a situação da área rural do nosso município. De Guaratuba, né? E ele disse que teria passando toda a situação deles lá e com vídeos, chamando atenção mesmo a matéria do Marcos. E eu pedi para ele que ia chegar, e daí ele falou, no sábado seguinte tem uma reunião tal e todos os vereadores estão convidados. Eu falei, eu já estou convidada e eu vou estar lá. E foi o que aconteceu. Eu chamei Ricardo e nós fomos no meu carro até. Chegamos lá, tinha uma população enorme, né? Eles já tinham começado a reunião. E chegando lá estava o vereador da base, o Paulo Araújo. Isso. E a discussão, o Marcos, ele foi colocando a situação, né? Pra mim, assim, eu cheguei tranquila, porque eu fui tomar conhecimento de uma situação, né? Daí o Maurício quer que eu fique brava. Não, mas eu fui tomar, né? O executivo não tá trabalhando na nossa comunidade. Foi isso que eu entendi. Demandas não estão sendo atendidas. Mas daí eu achei, no começo da fala daquela comunidade, eu achei que era a situação recente, mas era a situação já de 2017, teve matéria na RPC, pessoal, era coisa bem... Daí a gente passou a acompanhar, porque eles também, a comunidade Potreiro, eles foram muito, assim, pontuais. Eles nunca pediram nada para um ou para outro. O que eles queriam que atendesse e não foram atendidos, né?
principalmente na parte de estradas, né? A parte de estradas. De ir e vir, pessoal, porque teve aquelas chuvas lá, que aí foi o agravante das barreiras, 22 pontos lá, tava trágica a coisa lá no ir e vir. Isso aí para a vida e a morte naquela localidade lá era muito sério mesmo. E daí, eles nunca assim chegaram na vereadora e falaram alguma coisa pessoal, não, sempre no coletivo. Exato. E isso, assim, de cara eles ganharam meu respeito. Já entende? Chamou a atenção bastante. Já chamou, né? Que não era asfaltar a frente da minha casa, não, pessoal, era uma preocupação de coletividade. Levar o meu parente, Exato. Não, coletivo, era a parte da saúde, da educação e estradas. Então, assim, não estava gritando para chamar atenção para uma coisa assim que ia favorecer um ou outro. Não, é o coletivo. Então, o Potreiro assim, eu fiquei muito feliz de conhecê-los. E eu vi que você abraçou isso aí, porque depois teve essa situação, então, da reunião com o Marcos, estava o Paulo Éder e o Ricardo, que inclusive teve lá, vocês sabem o que é um vereador da base, depois vocês veem um videozinho ali que tem é bem legal, a gente tratou disso daí também. Repercutiu, porque é um pessoal que tem personalidade ali, a Carla, a Jéssica, o Vilmar, ali a Dona Tere, a Mari, o pessoal tem ali porque é aquela coisa também de se sentir abandonado, né, Edna? E muitas pessoas de idade. E toda solicitação que eles fizeram era pro coletivo. Exato. E daí na época até a gente viu umas outras comunidades, mas elas não quiseram ter essa visibilidade, por quê? Com medo de ter retaliações. Como o Potreiro teve. E vou dizer que ali a questão do Potreiro estava mais grave no sentido das estradas, porque é bem na serra ali, pessoal, divisa com São José ali. E o questionamento deles até hoje é esse, eles são assistidos por outros municípios, né? E não por Guaratuba. Então, continua, mas eu falei para eles assim, só mudando o gestor. Porque, assim, buscar a solução, cobrar, foi feito. Mas aí o executivo tem que fazer a parte dele também, não fez. E eu lembro, aí talvez para falar um pouco da minha chateação com o pessoal do Potreiro, foi porque Edna Castro, o Ricardo também presente lá, fizeram manifestações e nas sessões e tal, chamou atenção. De TV. Aí algum da TVCI foi lá, né? Teve a Rick também, o Marcão ali, também repercutindo. A gente ganhou bastante visualização tratando coisa do Potreiro também. Mas a ideia é que a gestão, ao ver que aquilo estava ganhando uma proporção muito grande, também agiram de uma forma ali, a levar um pessoal alinhado lá, que o pessoal do Potreiro recebeu, apresentou lá, tirou foto, inclusive fazendo risoto lá. É um pessoal que chegou, não estava no início, uns até estavam, mas assim, é aquela coisa sem tanto meter a cara, né? E a gente já estava pensando até em Ministério Público, né, pessoal? Olha, é questão de direito à saúde, questão de direito à educação, questão de transporte escolar lá, que era deficitário, e o direito de ir e vir com essas barreiras aí. Mas aí o pessoal vai tirar foto com o prefeito, né? Que a gente tanto ali, olha, pessoal, tem dois caminhos, ele é o que executa, vocês acham que vai para lá, vai para lá. Foram lá, bateram a fotinha. Isso aí eu tô abrindo o coração para você, né? E para o pessoal também entender. Isso chateou um pouco a minha parte, porque a gente dá muito a cara ali. Quando a gente bota o secretário falando bobagem, brigando lá, o próprio prefeito falar de virar coxa, e depois o pessoal tá lá tirando foto. Eu já falei, não, então beleza, tá resolvido. E, lavei as mãos, como diz ali, e beleza. O pessoal, que bom que foi assistido. Mas parece que a coisa não foi por aí, né? Não foram assistidos, só foi para as fotos mesmo e para a campanha. Exato, porque aí passou que a coisa estava resolvida, o prefeito do diálogo voltou, né? E acabou que as máquinas foram para lá, mas ficaram paradas. Ficam paradas. Os serviços não foram executados. Essas situações pode parecer assim que a vereadora tomou a frente, mas é atribuição deles. Claro que é. É obrigação, né? Quem ouve a população são os vereadores. Quem ouve as dores da população são os vereadores. E assim, o que me causou não, mas jornalista ouve também, viu? Isso aí depois eu vou falar do jornalista aqui, que olha...
eu chego a falar assim, comentei esse dia com uma pessoa, o Moritz, também tem outras mídias, Sim, tem outras mídias, claro. né, de internet, eles estão hoje praticamente fazendo o serviço do vereador. Mas... é atribuição, ninguém quer dizer, é atribuição nossa fiscalizar e legislar. Mas aí que nem, por exemplo, o pessoal do Guaranius lá, nossa, o Guaranius publica umas pancadas, às vezes, que é necessário, Regina, porque, sim, assim, eu não tenho prazer de publicar o prefeito da minha cidade, meu prefeito, portanto, aqui, moro aqui, falando que determinada população está virando roxo, ou então ver ali os gastos com publicidade. Isso aí é coisa que me incomoda, e tive a oportunidade de falar com o Roberto sobre isso, mas é aquela coisa que é necessária. Sim. Se você, até de maneira a chamar a atenção dele, falar, pô, calma, 6 milhões com gasto publicitário é muito, sim, dinheiro, né? E pô, esse pessoal tá lá, esse pessoal tá precisando, como é que dá para fazer? E assim, você vê, vamos tentar, isso é difícil e tal, e acaba frustrando um pouco, né? E não fez. Eu gosto de pensar que você no Estado também, administrar é uma coisa que é complicada. Você tem as limitações, você tem, às vezes, só a vontade não dá certo, você tem que ter recurso. Né? O direito tem até a teoria da reserva do possível, que é você fazer aquilo que também está ao seu alcance. Mas, poxa, se você tem gente lá que está com barreiras caídas, você vai gastar 6 milhões com publicidade? É esse tipo de reflexão que eu já tive a oportunidade de falar isso respeitosamente para o prefeito. E fica aqui essa ponderação também. Se não é uma inversão de valor, esse tipo de postura. É aquela situação que eu falei para você, pegar um orçamento do município, para um gabinete vai 5 milhões. E daí para a Secretaria de Turismo, vai 1,7% do orçamento. De que forma você está gerando emprego, renda, turismo na cidade? Então, essas discussões que a gente leva para a população ali na Câmara, para eles participarem. Então, eu penso que a população tem que fazer parte deles também, porque se não estiver ali pressionando, exemplo do que nós tivemos em 2023, para tirar a cobrança de uma taxa, né? A população, o setor produtivo da cidade, eu lembro na Câmara tinha quem gerava emprego para 200 pessoas, 300 pessoas, como quem gerava 2, 3 empregos. É desproporcional, uma coisa aí. Mas todos se sentiram lesivo, né? Entendeu? Ele fala, de mim que tá falando, sou eu que vou pagar isso aí, né? Eu vou deixar de contratar quantas pessoas para aumentar a minha despesa, né? Então, essas coisas que a gente tem que discutir. E o legislativo é para isso. Eu acho que o legislativo é para isso, eu acho que a imprensa é para isso, a gente somando forças ali. Agora, a população participando, entendendo, porque muito desse trabalho informativo, eu ganho um inimigo, eu tenho ali gente indo para promotor de justiça falar que está se sentindo perseguido, eu recebo notificação extrajudicial de quem eu achei que era parceiro, e é um desgaste emocional gigantesco, mas ao mesmo tempo é uma satisfação quando você tem ali uma população mais crítica, por exemplo, uma população que vai nas publicações lá e não digo que desce o sarrafo, mas que se manifesta no sentido de entender que tem voz, de entender que não são os únicos, porque muito daquela região do Potreiro lá passaram, eu registrei do Cubatão, uma garotinha que não foi para a escola porque o transporte escolar não chegou. Sabe, Moritz, assim, em toda essa situação, eu tenho uma família normal, sabe? Eu conheço os meninos. Eu tenho uma família normal. E a minha família, como a maioria das famílias, não quer ter um político em casa. Porque é desgastante. Né? O desgaste é muito grande, né? Mas, assim, meus filhos, minha família inteira entendeu, principalmente os meus filhos, que onde quer que eles estejam, ninguém aponta o dedo para eles. Né? Então, assim, isso é muito gratificante. Mas isso é pela postura. Isso aí é que nem. Aí eu tenho que. Agora eu ia dar uma de herói. Eles são normais, viu? Não, eles só não são tão loucos. Porque você até engana assim que é uma pessoa normal, tranquila e calma, normal. Mas quem já te viu discursando lá, minha cara, e com aquela coisa, não, presidente, eu vou retomar aqui, e olha, é sobre trio elétrico aqui, a lei e tal, e aquela coisa baseada em lei, eu não vejo muita pessoalidade.
na coisa. Você sempre tem um fundamento muito bom. E eu tenho que ir para o projeto de lei 842, porque para mim, quando a gente fala de base e oposição, aquele foi um marco de que a criação de vagas, né, para aumentar ali um legislativo em desculpa que era para cumprir uma lei de 2022, né, que até então aí, início de 2024, já metade de 2024 não havia sido cumprido. Para que esse aumentar de cargos, né? E aí você, de novo ali, tem uma primeira votação, Edna Castro contra, Ricardo Borba contra, mas porque não entenderam. Foi aquela questão ali do projeto que chegou 20 minutos antes de iniciar a sessão. Vocês ainda não tinham a dimensão, eu acho, do estrago que aquilo estava sendo proposto, né? Ele já tinha entrado, eu já tinha estudado. Mas não... O que me chamou a atenção foi entrar 20 minutos e já vim com parecer, né? Então, assim, eu falei, vou discutir depois. Entende? Mas já chamei a atenção. Entende? Mais para essa questão do tempo, porque aquilo ali, eu vi aquela sessão umas 3, 4 vezes. A tua aula de 842 já é para a segunda votação, porque aí eles adiaram uma semana. Aí quem estava de atestado acabou retornando para a Câmara e aí teve a sessão da segunda votação. E nesse meio tempo já deu para a gente conversar. Deu. Câmara, né? Edna, mas por quê? Né? E você, esse alinhamento. Projeto de lei que vem aumentar cargos de um concurso que já foi, não estou entendendo. Né? E mais do que isso, já tinha denúncias no Ministério Público, né? Então, assim, eu mesmo já tinha publicado as coincidências das boas notas. A gente também assume o que faz, não tem nenhum problema nisso. Então, já tinha lá esse negócio e até mandei mensagem para a Edna nesse sentido. Isso daí é problemático, né? Essa relação de concurso aí. Porque coincidentemente eu acho que eu mando até a relação para você dos números e dos cargos que estavam sendo aumentados e que iriam beneficiar especificamente ali. E a preocupação é a qualidade da lei que está sendo criada. Entendeu? Ela já vem com vícios. Não, eu acho que e essa é a minha preocupação. Mas é que o grande vício ali, o que foi barrado mesmo, foi pela questão da presidência, né? Que por esse aumento de número de vagas, o genro da presidente ter sido aprovado no concurso público, ele seria beneficiado diretamente. Por isso que teve ali aquele... Porque um aumento de vaga por aumento de vaga, essa lei teve os 3 aumentos de vaga. Lá de 2022 até 22 teve outro, acho que 23 teve outro. Isso, a pedido do Ministério Público mesmo. Porque tinha mais concursados do que ter aquela... Mas aí, nesse sentido, o Ministério Público, quando viu pelo menos o 842, o promotor não gostou muito do que ele entendeu ali, porque o raciocínio dele, ainda que alguns vereadores falassem que aquilo ali era fantasia, que aquilo ali não fazia parte da realidade, era ilusão, o promotor está iludido também, porque acabou denunciando esse concurso da Câmara, né? Para que ele está suspenso, com argumentos muito mais pesados do que eu tinha feito em qualquer publicação minha sobre isso. E isso acaba sendo ruim, Edna, porque aí fica uma reflexão. Eu acho que você, enquanto vereadora, não caberia fazer ali porque você já estava ameaçada de ser caçada. Não, isso é sério. E era rei, assim, porque é 11 exato, é 11 contra 2, e isso é uma situação muito ruim. No sentido de uma casa também estar amarrada aos interesses de uma mesa diretora que ameaça de cassação, que haja ali em benefício próprio. Isso quem diz é a peça do Ministério Público, porque toda a Câmara acaba sendo contaminada e a gente volta naquela lógica lá, né, de colocar as exceções. E aí no caso do 842, Edna Castro, Diva Carneiro, Maria Batista e a senhora Ana Maria Correia. Foram as 4 mulheres que votaram contrário ao 842. É a qualidade da lei que a gente tem que buscar cada vez mais ter. Né? Então, assim, não igual você fala, as agressões, discutir diminuir o outro. Não, dizer, não está certo,
ou pode até estar um pouco, mas pode ser melhorado. Né? Essas discussões que eu procurei fazer. E o que você levou especificamente para essa 842 ali foi a necessidade. Poxa, mas mal nem foi cumprida aqui, tá? É necessário aumentar ainda mais. Sim. Já tinha a previsão de 81, que já estaria mais do que os cargos comissionados, então o Ministério Público já não incomodaria sobre isso. Mas aí quis aumentar para 92 e não tinha contratado ninguém ainda, praticamente. Sim. Ali, para essa questão da paridade. Então, é algo que as discussões provocam essas explicações. Foram assuntos, assim, polêmicos, né? Gostosos, né? Porque isso aí é a parte legal, porque senão fica aquelas sessões sem graça de vocês lá. Chegava na segunda-feira e falava assim, hoje vai ser calmo. Daí chegava às 17 horas, entrava assuntos polêmicos. Eu falava, Senhor, e agora? Então, pouco tempo, né? Mas o gabinete é bem produtivo. Não, isso é importante. Isso é importante. E daí vem aquele senso, né? Esse assunto vai ter as críticas tais, né? Eu falo, mas tem que ser tratado. Tem que ser tratado. É função do legislador trazer qualidade nas leis. Então, assim, por isso dá calma. E não ter muita preocupação com a consequência, porque afinal, Edna, a gente está em 2024, um ano eleitoral, e aí a gente tem que caminhar para o encerramento, né, cara? Porque eu já estava prevendo isso aqui, ia ser eu desabafando mais do que você dando entrevista, porque olha, as suas posturas para mim são admiráveis, de verdade, porque você não se omite no sentido de dar a explicação do seu voto, que aliás é uma cobrança do pessoal. Respeito, mas... concordo, respeito, mas e aí fala o posicionamento, justificando e acho para me acompanhar. E acho que é isso, exato, e acho que é isso que é o diferencial. Você não grita, você não ameaça, né? Até quando sugerir, não, mas fala que vai fazer. Não, Moniz, vamos fazer primeiro, depois a gente fala. Que foi feito. Sim. Então é admirável, de fato, isso. E é fazer as coisas do jeito certo. Eu recebi e recebo muito ali no dia a dia as pessoas falando, Edna, devolve na mesma moeda. Até se eu conseguisse fazer, né? Mas eu não consigo. Não está no teu perfil, esqueçam, pessoal. O que eu já tentei deixar a Edna mais arisca, mais combativa, né? Mas não, acho que o maior combate que você faz é esse, porque é o combate em cima do que é certo. É o certo pelo certo. É o certo pelo certo, entende? Isso, para mim, é muito importante. Que bom. Né? Como eu tenho uma família normal, né, eles, graças a Deus, assim, me apoiam muito e sempre quietos, né? E eles sempre falam nos bastidores assim, meu Deus, a mãe ficou quieta, isso vai dar ruim pro outro lado. Não, e acho que a ideia de jogar junto, né, que nem até a própria manifestação lá, a colaboração do Dr. Jean, teve aquela coisa técnica também ali. Né? Sabe, assim, ninguém legisla sozinho. Você tem que buscar tanta informação, contar com tantos profissionais e se você não estiver bem amparado, não vai. Mas eu vou te dizer uma coisa, em época de campanha a gente vê cada um que é candidato a super-herói, que parece que o cara tá descobrindo uma roda, fez ela girar e assim, montou o carro em cima e saiu dirigindo, sabe? Eu tenho sentido tipo, isso. O cara sozinho é uma máquina jurídica, é o cara que faz e acontece, e a vida é tão complicada. Não, mas assim, na campanha agora, esses dias me passaram um panfleto e me questionaram, você tem aí as suas propostas do que você vai fazer? Eu falei, mas o senhor não sabe que vereador não faz. Quem executa é o legislativo, a nós é a lei, né? Fazer o orçamento ficar melhor dividido, né? É legislar e fiscalizar. A população está dizendo que o serviço que está sendo entregue é ruim, mas por quê? Tem dinheiro para isso e não estão fazendo, né? Exato. Essa é a função, né? E daí eles falam, não, mas o vereador... Daí eu peguei uma proposta esses dias que eu achei que a pessoa era candidata a prefeito, não a vereador, né? Exato, nossa, Então, assim, e daí eles questionam por que eu não faço isso e prometer... Não é essa a função, exato, né? E trazer para a população conhecimento. Exato, porque essa é a grande diferença.
você tem os oportunistas, ou até a gente, que eu não vou chamar de oportunista, porque são pessoas bem intencionadas, que às vezes eles mesmos desconhecem os limites do vereador, por isso que agora tem uns vereadores lá choramingando naquela Câmara, que porque não asfaltaram a frente da minha casa lá, que veio verba de não sei da onde. Meu Deus! Vereador não asfalta nada, minha querida. E assim, a verba que chega, independente de quem não é para benefício próprio. Não. Então o prefeito tem que vetar, porque senão ainda cai, ainda como impessoalidade. Pô, veio a verba do deputado que eu apoiei, que mandou para asfaltar a frente da minha casa e os meus vizinhos que votam em mim. É óbvio que isso não vai passar. Vereador não asfalta. Sim. Vereador fiscaliza o que está errado para cobrar que seja feito certo. Sim. Cuida do dinheiro público para que não seja desperdiçado e também às vezes tem que olhar para dentro da própria casa para não fazer um concurso, né, que possa dar problema, né, e leis ali que venham a favorecer, mas é algo bastante específico. Sim. A coisa. E eu vejo pessoas que são de bem, que têm causas e que são Sim. causas importantes, mas que vai ser uma em 13. Sim. E que ainda vai depender de sanção de quem estiver lá. Isso. É dessa forma que eu procurei legislar. Entende? E teve críticas, teve tudo que você disse aí. Sim, sim. Mas isso veio fortalecer e trazer conhecimento. Exato. Conhecimento mesmo do dia a dia, do que é uma casa de lei, buscar emendas no Estado, nos deputados federais. É muito legal isso. Fazer o dinheiro do povo, isso é uma satisfação. Fazer o dinheiro do povo, né, de impostos, chegar no povo. Né, retornar. Chegar lá na ponta. Né? Isso é de uma satisfação muito grande. Então, eu venho agora para um novo projeto, né, que é continuar essa caminhada. Né? Por isso, estou candidata a vereadora. Ela já quer me cortar, pessoal. Então, vamos para o encerramento. Edna, eu vou pedir desculpa pelas minhas manifestações mais emocionadas. Porque você sabe que eu tenho um bem-querer por você muito grande, um respeito e uma admiração pelo seu trabalho. O meu temperamento é absurdamente diferente do seu. Sim. Eu me indigno com a sua calma, eu confesso isso de público aqui, mas é algo que talvez eu me indigne pela inveja. Eu queria ser mais tranquilo e conseguir ponderar as coisas como você faz muito bem. Então fica aqui essa minha esclarecimento de admiração. Joãozinho, não fique preocupado, não fique com ciúme, por favor, é uma admiração legislativa não, apenas. Fica, não. E é de fato aí de coração mesmo que eu tive um grande privilégio de ajudá-la em algumas coisas e pretendo ainda estar à disposição para esse novo mandato. Isso aí. Beleza? Foi nessa caminhada. Aí, olhando para a câmera, porque agora você tem que convencer eles. Isso aí, é um novo projeto. A caminhada aí nesse projeto vai continuar essa caminhada. Conto com o seu voto, né? É com o meu? Sei, olha lá. Conto com o seu voto. Vote Edna Castro 20000. E prefeito Maurício Lenço e Evani 20. Você sabe que eu tava torcendo para ela falar isso, porque assim, eu tô pegando no pé de todo candidato proporcional, porque estava lá naquele textão que eu deixo, mas que ninguém lê mesmo. Maurício e Ivani, vocês vão ter oportunidade de sentar aqui, tá? Porque vocês não podem se esconder atrás de cabo eleitoral. Então eu vou convidar, vocês aceitem e podem ficar tranquilos que sempre vai ser nesse ambiente de paz, de amor. E lembrando que aqui eu sou um anfitrião. No caso de Edna Castro, muito mais um admirador, né? Porque tive a oportunidade de acompanhar de perto de bastidor. Então eu não vou fazer aquele encerramento padrão, porque eu acho que eu já bajulei demais a entrevistada por hoje. Muito obrigado pela sua atenção, Edna. Obrigado novamente pela sua presença, pela sua confiança, a única vereadora mandatária que quis estar aqui comigo. Espero que não tenha se arrependido. Não. É porque quem votou bem não tem do que se arrepender, né? A gente tem como mostrar trabalho. Isso é muito importante, né? Quero agradecer muito mesmo e dizer para a população que conte com Edna Castro, sempre. Obrigada. É isso aí, pessoal. Forte abraço.